Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé um instante? Isso, fique em pé antes de me apresentar o tema. Dá aquela espreguiçada assim, ó, para pegar na mão de Deus lá em cima. Isso, dá uma esticadinha nas costas aí também. E fala para a pessoa que está mais próxima de você: está valendo a pena, irmão, estar aqui? E eu vou dar um minutinho para você, em pé, partilhar com esse irmão, com essa irmã, o que chamou a tua atenção até agora, mais chamou a tua atenção nesse momento. Vai lá, em pé, 2 a 2, partilha aí uma frase, uma palavra, uma provocação, um testemunho, que mais chamou a tua atenção. Vai lá, mas em pé, partilha aí. Você vai lá no meu bloco de notas, tem uma coisa que eu escrevi, uma resposta sobre a questão da eleição do Estado de São Paulo. Tem um rapaz até agora. De acordo com aquilo que ele falou para você, você acha que está valendo a pena para ele também, sim ou não? Isso. Então nesse momento, eu sei que nós estamos tendo bastante informações, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então eu quero convidar você agora a silenciar o seu coração, fechar um pouquinho os seus olhos. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E nessa tarde, Senhor, na sua presença, nós queremos nos abrir à chuva penetrante do teu Espírito, que penetra a nossa alma, a nossa mente, e nos concede a graça de uma profunda penetração espiritual, para que possamos não somente ouvir a verdade, mas contemplar a verdade e ceder a ela. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, ilumina-nos com o esplendor da verdade, com o fulgor da verdade. Jesus, em Teu nome te pedimos, enche-nos com Teu Espírito Santo e abre os nossos olhos, dilata o nosso coração e dai-nos a graça de dar passos, Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, para colocar a nossa vida à disposição da construção da tão sonhada civilização do amor. E a Ti, ó amado Espírito, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós e, como outrora, levanta no nosso tempo apóstolos e discípulos corajosos. Vem, Espírito Santo, em nos encher de parresia e coragem para dar uma resposta à altura às necessidades da igreja e do nosso tempo. Vem, Espírito Santo, arranca do nosso coração o medo, a tibieza, e dai-nos um espírito de ousadia, de atrevimento. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, e vai ordenando tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, tudo aquilo que nós estamos descobrindo, reforçando, aprofundando. Vem, Espírito de Deus. Eu convido você com suas próprias palavras, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor está nos dando a graça de ouvir e aprender tantas coisas, mas se Ele não nos dar a graça, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Por isso, vem, Espírito de Deus. Sem a Tua graça nós não podemos fazer nada, Senhor. Vem, Espírito de Deus, Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito de amor. Vem, Espírito Santo de Deus. Siri candarabalaria candalaba suri candarabalaria laria 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 laria. Ere candala la banara balara 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 balara. Sirira lara 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 lara. Vai orando, você que ora em línguas, solta a sua voz, ora no Espírito. Você que não ora em línguas, não tem problema, vai te pedindo, vem, Espírito Santo. Siri candara
Vai levantando os seus braços, vai soltando a sua voz. Eu te peço, Espírito Santo, vem através desse evento, através desse Decor Minas, levantar daqui uma geração de novos construtores, uma geração de homens e mulheres que coloquem a sua vida à disposição, Senhor, da obra da evangelização, que coloque a sua vida à disposição da transformação do mundo. Por isso, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Convido você a repetir comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a tua palavra encontrou um lugar no nosso coração. Dai-nos a ousadia do teu Espírito. Dai-nos a ousadia do teu Espírito para corresponder sem medo a sua vontade na nossa vida. Amado Jesus, realiza em nós o teu querer. Cumpre em nós a obra começada. Convido você a abrir os seus olhos. E antes de iniciar essa colocação, eu quero proclamar para vocês que o Senhor está levantando realmente essa nova geração. E é uma nova geração não apenas de pessoas novas de idade, é uma geração de homens e mulheres novos para construir esse mundo novo. E eu quero começar, ainda em pé, repetir e ecoar aqui um discurso do Papa João Paulo II na Jornada Mundial da Juventude em Toronto, no Canadá, no ano de 2002, onde ele diz assim: você precisa dar essa resposta, porque se você não der essa resposta, em vão nós estamos aqui. João Paulo II falou para aquela multidão de jovens que hoje são adultos, que foi a última jornada dele conosco. Ele disse assim: a expectativa que a humanidade alimenta em meio a tantas injustiças e sofrimentos é de uma nova civilização, caracterizada pela liberdade e pela paz. Contudo, para realizar esse empreendimento é necessária uma nova geração de construtores que, animados não pelo medo e nem pela violência, mas pela urgência de um amor autêntico, e saibam pôr uma pedra sobre outra pedra em ordem a edificar na cidade dos homens a cidade de Deus. Se você aceita isso, pode aplaudir, porque é isso que Deus está nos chamando aqui nesse final de semana. Uma nova geração de construtores para construir na cidade dos homens a cidade de Deus. Se você acredita que Deus está te chamando, diga amém. Eu creio. Amém. Podemos assentar então agora. Agora sim. Um minutinho, gente. Uma boa tarde a todos. Eu quero, antes agora de iniciar com vocês essa colocação, eu quero me apresentar. Quero até aproveitar que a minha esposa já está aqui para nos apresentar para vocês. Meu nome é Fernando Gomes, eu tenho 35 anos, sou casado e bem casado, como vocês podem ver. A minha esposa se chama Lucilene, nós somos membros da Comunidade Católica Presença, que é uma comunidade de vida e aliança no interior de São Paulo, lá na cidade de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Minha formação é em filosofia e teologia, a formação da minha esposa é em pedagogia e psicopedagogia, e graças a Deus também, já há alguns anos, nós somos responsáveis por um projeto de educação afetiva e sexual para jovens, que se chama Amor Autêntico. Quem conhece aí o projeto Amor Autêntico? Levanta a mão. Nós acreditamos no Amor Autêntico, e vocês? Muito bem, então nós somos responsáveis por esse projeto e graças a Deus
nós também difundimos já há alguns anos a teologia do corpo de São João Paulo II no Brasil, organizando fóruns, conferências e agora, mais recentemente, aos últimos 3 anos, realizando também cursos e programas de formação à distância, curso sobre teologia do corpo, masculinidade, feminilidade, namoro, preparação para o matrimônio e muito mais, né? Então, para nós é uma grande alegria estar com vocês, primeiro por estarmos aqui e segundo, porque é a primeira vez que a nossa filha está saindo em missão. Nós estamos esperando uma filha, se chama Catarina, e é a primeira missão que ela está indo hoje, nesse final de semana. Parabéns, filha, sua primeira missão, hein? Que maravilha, hein? Ela se chama Catarina, em honra a Santa Catarina de Sena, porque ela disse: se nós formos aqui, o devemos ser, vamos colocar fogo no mundo inteiro. Então nós já estamos aqui em família para colocar fogo no mundo inteiro. Obrigado, meu amor. A minha esposa, ela pede para não falar porque ela tem bastante vergonha, tá? Ela me acompanha e me ajuda em tudo. Muito bem, gente, vamos lá então. Então é uma grande alegria estar com vocês aqui, como eu já disse. E eu quero, nessa colocação, eu comecei na verdade pelo final, porque conforme nós começamos a rezar, eu senti desejo de partilhar. E essa partilha que eu fiz com vocês, da frase de João Paulo II, na verdade seria um encerramento da minha colocação, mas eu quero começar com vocês por cima, né? Porque normalmente a palestra vai para dar uma explosão, né? Então vocês estão tão atentos, vieram para cá tão desejosos de aprender e conhecer, que eu já quero dar o melhor para vocês desde o início. Maravilha? E a colocação que me foi pedido, o tema que foi me pedido, era para falar sobre a humane vitae e o amor autêntico. E durante a colocação do Eduardo, né, foi vindo no meu coração profunda gratidão, porque é obra da divina providência estar aqui com vocês. Porque quando existe um grupo que começou a organizar a vinda do Christopher West no Brasil, e eu faço parte desse grupo também lá, num grupo no WhatsApp, né, que estava conversando primeiramente para vir no Rio de Janeiro, e assim que eu fiquei sabendo que ele ia vir no Brasil, eu liguei para o pessoal do Rio de Janeiro e solicitei também a ida dele para São Paulo, né? E nós estávamos negociando também, tinha mais um pessoal que estava interessado também, nós estávamos negociando para levá-lo para São Paulo. Porém, teve um grande evento semana passada em São Paulo, teve outro grande evento semana retrasada, e eu não quis chocar muito as datas. Eu resolvi então não levar o Christopher West para São Paulo, para fazer o Decor São Paulo, e então me coloquei à disposição para ir para o Decor Rio, para participar lá com o pessoal do Rio de Janeiro, tanto ontem como hoje, né? Mas quis a divina providência que eu estivesse aqui com vocês, porque logo em seguida o pessoal aqui da missão Maria de Nazaré entrou em contato, fechou a data com o Christopher West e me convidaram para estar aqui. Então, na mesma data que nós estaremos levando lá, então eu mudei meu rumo, vamos dizer assim, e deixei de ir para o Rio de Janeiro para estar com vocês, tanto participando do dia de amanhã, como contribuindo na palestra de hoje. E eu quero dizer para vocês que nós que estamos já há muitos anos difundindo a teologia do corpo, eu posso dizer uma coisa para vocês: esses eventos que estão acontecendo nesse final de semana, aconteceu em Brasília, está acontecendo aqui, aconteceu no Rio de Janeiro, decor sobre a teologia do corpo, está acontecendo um aprofundamento também na Canção Nova sobre a teologia do corpo. Esses eventos desse final de semana estão marcando, pode escrever o que eu estou falando, estão marcando a explosão da teologia do corpo no Brasil. Estão marcando. Deus foi preparando, pode aplaudir que isso é verdade. Nós durante um tempo nos sentimos como uma voz clamando no meio do deserto. Havia assim algumas lideranças aqui e ali, nós trabalhando para difundir a teologia do corpo. Mas esses eventos que estão acontecendo aqui em Minas, Rio, Brasília, eles estão marcando o início da explosão da teologia do corpo no Brasil. Depois desses eventos, o Brasil vai ser realmente varrido pela verdade contida na teologia do corpo. Muito bem. Então me pediram para falar com vocês sobre a humane vitae e o amor autêntico. Eu preparei uma colocação para trazer para vocês aqui, mas conforme nossos irmãos que me antecederam foram falando, acontece uma coisa quando todo mundo tem que falar um pouquinho sobre o mesmo tema. Todos os temas têm um pouquinho da humane vitae. Então é lógico que eu tinha pensado em falar algumas coisas, mas aí os irmãos que vieram antes de mim já bateram a minha carteira.
E aí, lógico, eu fiz uma reformulação, porque eu já tinha um plano B, sabia que isso poderia acontecer, e realmente vou focar naquilo que seria a segunda parte da minha colocação, e vou trabalhar um pouco mais ela, um pouco mais tempo. Então, eu fiquei muito feliz em poder falar sobre o amor autêntico ligado ao Humanae Vitae, porque como nós trabalhamos muito com a formação de jovens e de casais, namorados, muitas vezes a gente vai direto nos temas práticos e nós não falamos tanto os fundamentos. E hoje eu vou ter a oportunidade de partilhar com vocês um pouco sobre o fundamento, do que é o amor autêntico, por que o nosso projeto se chama Amor Autêntico, e o que tem a ver esse amor autêntico com a Humanae Vitae. Então, para quem está anotando, 3 coisas importantes que eu quero partilhar com vocês, 3 tópicos, na verdade, durante essa colocação. Primeiro, eu quero falar sobre o amor e a verdade. Segundo, eu quero partilhar com vocês sobre a crise da verdade e a perda do amor autêntico. Inclusive a questão da crise da verdade, algumas coisas já foi pincelada aqui, eu só vou reforçar, mas eu vou seguir em frente também, focando um pouco mais sobre o amor autêntico. E terceiro, eu vou partilhar com vocês sobre a virtude que protege o amor autêntico, ok? Então, o amor e a verdade, primeiro ponto. Acho que tem, vamos ver se está funcionando aqui. O amor é a verdade, a crise da verdade, a perda do amor autêntico e a virtude que protege o amor autêntico. Vamos lá então. Então veja bem, por que amor e verdade? Se nós recorrermos às Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que existem diversos versículos bíblicos que celebram essa realidade. Que realidade é essa? A realidade de que o amor e a verdade são o quê? Inseparáveis. Jamais você pode colocar o amor de um lado e a verdade do outro. Na verdade, o amor sem a verdade, ele é sentimentalismo. E a verdade sem o amor é puro legalismo. Por isso que existe um versículo bíblico que chama muito minha atenção, inclusive nós estamos trabalhando isso o ano inteiro no nosso projeto, que é do Salmo 84, versículo 11, que diz assim, vamos ler juntos? O amor e a verdade se encontrarão, diz o salmista, a justiça e a paz se abraçarão e da terra brotará a fidelidade. O amor e a verdade se encontrarão, ou seja, nesse versículo bíblico, o amor e a verdade são dois atributos, 2 qualidades divinas, são 2 atributos divinos, e são 2 atributos divinos que são personificados, ou seja, o amor e a verdade está dizendo ali que eles se abraçam. O que é próprio do abraço? Abraça a pessoa que está do teu lado aí. Só 2 pessoas humanas podem se abraçar. Só 2 pessoas podem se abraçar. Portanto, esses 2 atributos divinos, o salmista usa uma linguagem humana para falar de uma realidade que tem que acontecer nas relações humanas. Portanto, o amor e a verdade são 2 atributos divinos, sim. Eu poderia até dizer que o próprio Espírito e o próprio Verbo, ou seja, o Filho, ele é o Logos, a palavra, a verdade, e o Espírito, ele seria justamente o amor, a ágape, o amor do Pai e do Filho. Então veja bem, e Deus fala, o Santo Irineu diz o seguinte, que o Verbo e o Espírito são os 2 braços com que Deus quis abraçar o ser humano. Santo Irineu diz que o amor, o Verbo e o Espírito são os 2 braços do Pai que abraça toda a humanidade. Só que veja bem, essa realidade do amor e da verdade também precisa ser abraçada por cada um de nós, porque Deus nos abraçou com o amor e a verdade, Deus nos abraçou com a sua palavra e seu Espírito, mas nós também, se nós queremos ter comunhão entre nós, se nós queremos abraçar o outro, e aqui eu quero dizer algo mais nos relacionamentos afetivos, se eu quero abraçar uma mulher, um homem, se eu quero vivenciar o namoro, o noivado, o casamento, e eu quero viver um amor verdadeiro, eu preciso fazê-lo com amor e verdade.
Muito bem, eu poderia citar aqui diversos versículos bíblicos que celebram o amor e a verdade. Por exemplo, o Salmo 25 diz assim, versículo 3, o salmista diz: pois tenho sempre o vosso amor ante os meus olhos, e a vossa verdade eu escolhi por meu caminho. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve o hino ao amor, o hino à caridade, o que ele diz? Ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. E porque ele se rejubila com a verdade, ele tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem, então, primeira coisa que eu quero partilhar com vocês, quero pedir para o Espírito Santo gravar isso com letras de fogo no nosso coração. O amor e a verdade são inseparáveis. Vamos repetir isso? O amor e a verdade são inseparáveis. Vamos ao segundo ponto então. Qual que é o grande problema que nós estamos vivendo na sociedade do nosso tempo, meus irmãos? Qual que é o grande problema? A separação entre o amor e a verdade. O que está acontecendo com a nossa civilização? O que está acontecendo com a nossa geração? A nossa geração, a nossa civilização separou o amor da verdade. Se você perguntar para as pessoas se elas querem viver o amor, o que elas perguntam? O que elas respondem? Queremos. Se você perguntar para o colega de faculdade, para um amigo, o que você está procurando? Sobretudo se ela está solteira. Estou procurando o amor da minha vida. Todas as pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais diversos credos, se você perguntar para essas pessoas, todo mundo anseia por um amor verdadeiro, um amor que vale a pena, um amor que encha de cor e sabor nossas vidas. Quem nunca pensou num romance, que nunca pensou em encontrar a pessoa amada? Mas qual que é o grande problema do nosso tempo, sobretudo das novas gerações? As pessoas querem viver o amor rejeitando a verdade. E eu costumo dizer o seguinte: as pessoas procuram amor de verdade. Deixa eu fazer até uma brincadeirinha aqui. Quem está solteiro aqui? E quem está procurando esse amor de verdade? Porque se não estiver procurando, não encontra não, viu? Jesus falou que tem quem procura acha, viu? Muito bem. Todo mundo quer o amor de verdade, mas que poucas pessoas querem, sabe o que é? Conhecer e aceitar a verdade do amor. Não basta nós termos esse anseio natural que o próprio Deus escreveu em nós, o anseio de um amor verdadeiro. Nós precisamos conhecer e abraçar a verdade do amor. Então o trocadilho é esse: não basta procurar apenas um amor de verdade, é preciso conhecer a verdade do amor. E quem fala sobre isso, e que deixou um grande legado sobre isso, foi quem? O Papa João Paulo II. João Paulo II, se você trilhar os seus escritos, trilhar as suas cartas, as suas encíclicas, ele fala constantemente da verdade do amor. Inclusive o grande legado que ele deixou foi justamente isso. Quem gosta do pensamento voitiliano, né? Eu tive a oportunidade de fazer, quando eu fiz meu curso de filosofia, o meu TCC foi sobre o pensamento personalista de Karol Wojtyla. E depois, quando eu fiz a faculdade de teologia, estudar sobre e escrever meu TCC sobre a teologia do corpo de João Paulo II e a contribuição para o ensino da sexualidade humana. Então João Paulo II, não somente nos seus escritos como Papa, mas também nos seus escritos ainda enquanto bispo, nas suas aulas na universidade em Cracóvia, ele falava muito sobre a verdade do amor. Só que muitas pessoas não querem, a maioria das pessoas do nosso tempo não querem aceitar. Nós estamos vivendo aquilo que o Papa Bento XVI diz, uma ditadura do relativismo. E essa ditadura do relativismo vai fazer com que as pessoas se frustrem, se arrebentem, percam sentido, porque ao perder a verdade, eles perdem a bússola do amor. E eu senti o desejo de compartilhar com vocês sobre um trecho que João Paulo II, aí sim já Papa, quando ele escreveu a sua famosa carta às famílias. Quem aqui já teve oportunidade de ler pelo menos um trecho da carta às famílias? Levanta a mão só para mim ter uma ideia. Muito bem, então com poucas pessoas eu vou fazer questão de ler em detalhes. Eu tinha só separado alguns trechos, então peço licença para vocês para ler todo o texto, porque ele é praticamente autoexplicativo, tá? Na sua carta às famílias, João Paulo II, ele fala justamente da crise da verdade.
onde ele vai falar sobre no momento em que ele vai falar sobre as duas civilizações, a civilização do amor e a civilização do uso, ele vai falar o seguinte, ele diz assim: quem pode negar que na nossa época existe uma grande crise, e que se exprime sobretudo numa profunda crise de verdade? Ele começa fazendo essa pergunta, e continua dizendo ele: crise da verdade significa, em primeiro lugar, crise de conceitos. E ele continua: somente se a verdade acerca da liberdade e da comunhão das pessoas no matrimônio e na família readquirir o seu esplendor, é que se desencadeará a verdadeira edificação da civilização do amor. Porque sem isso não podemos falar de uma promoção da dignidade do matrimônio e da família. Então, ou seja, não tem como promover o matrimônio e a família se você não assumir novamente o conceito de matrimônio, o conceito de família, a verdade sobre o homem e a mulher. E ele vai dizer o seguinte: mas nos nossos tempos a história, em certo sentido, se repete. O utilitarismo ele é o inverso do personalismo. O personalismo é aquela visão que você tem do primado da pessoa humana na sua dignidade. O que é o utilitarismo? É a pessoa como um objeto, ou seja, uso. Por isso que ele usa justamente o termo: amar é próprio de uma pessoa, usar é próprio de um objeto. Por isso nós temos que ser adeptos a uma visão personalista, uma ética personalista, uma visão personalista do ser humano, de pessoa, porque pessoa implica relação, liberdade, consciência, autodeterminação. Agora o objeto não, o objeto ele é uma massa de manobras, ele é totalmente manipulado. Então ele diz aqui, fechando parênteses, né? Ele diz aqui: o utilitarismo é a civilização da produção. Como o Tibia 10 estava falando aqui, eu estou dando praticamente sequência aqui na colocação deles. Civilização da produção e do desfrutamento, a civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização onde se usam as pessoas como se usam as coisas. E continua dizendo: e no contexto da civilização do desfrutamento, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais. A continuidade nós estamos aprendendo aqui. A família uma instituição embaraçante para a liberdade dos seus membros. Para convencer-se disso, basta você examinar certos programas de educação sexual introduzidos nas escolas. Não obstante o parecer contrário e até o protesto de muitos pais. Gente, João Paulo II aqui é a leitura do nosso tempo. Isso na década de 90, falando sobre isso. Em semelhante situação cultural, diz João Paulo II, é claro que a família não pode deixar de se sentir ameaçada e abalada nos seus próprios alicerces. E ele diz, aqui que eu coloquei para vocês aqui, por isso que eu falei que eu ia pegar só alguns trechos, mas como muita gente não conhecia, então agora chegamos nesse trecho aqui. Vamos ler juntos? Tudo Portanto, tudo que é contrário à civilização do amor é contrário ao quê? Aquela verdade integral do homem, do ser humano. Ou seja, e ele não pode mais encontrar a verdade sobre si mesmo. Ele não consegue se sentir seguro nem como pai, nem como esposo, nem como filho. E João Paulo II ele fala: mas qual que é o perigo de tudo isso? Qual que é o perigo de tudo isso? O perigo, diz ele, é a perda da verdade acerca de si própria, acerca do homem, da família, da pessoa humana. O perigo é a perda da verdade. Eu destaquei ali 3 palavras que são caras ao pensamento filosófico de Karol Wojtyla, tá? Verdade, liberdade e amor. 3 palavras fundamentais. Qual é o perigo? A perda da verdade acerca de si própria. A pessoa se perde. E juntamente com isso, o risco de perder a própria liberdade. E consequentemente a perda do
Porque somente uma pessoa livre é capaz de amar de maneira autêntica. Somente uma pessoa livre é capaz de fazer o dom de si mesma. Somente uma pessoa livre é capaz de fazer da sua vida uma oferta, um dom. Muito bem. O que mais poderíamos dizer sobre isso? O grande convite de João Paulo II, e que é, na verdade, eu acredito, o grande objetivo desse evento, desse final de semana, e tudo que nós vamos aprender hoje e amanhã. Ele retorna então novamente ao Evangelho. Se você quer saber sobre o homem, você tem que voltar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem por excelência. Por isso que quando João Paulo II assumiu o pontificado, a primeira encíclica que ele escreveu, publicou, foi a Redemptoris Hominis, o Redentor do gênero humano, para mostrar justamente que, ele fala o seguinte, que o ser humano é um mistério para si mesmo, o ser humano é um enigma para si mesmo. Basta você olhar para você. Não tem hora que você olha para o espelho e não se entende? Quem entende que olha para si mesmo e não se entende? Levanta a mão. Ou seja, nós somos um enigma para nós mesmos. Só que o enigma do ser humano é desvendado no mistério do Verbo encarnado. É diante de Cristo que o mistério do homem é desvendado. É diante de Cristo que o ser humano, ele conhece a sua vocação profunda. Por isso que João Paulo II fala justamente na Redemptoris Hominis que quando o homem se encontra com o homem novo por excelência, que é Cristo, ele encontra a verdade sobre si mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que o ser humano, ele esqueceu o que era ser humano. Ele perdeu a noção do que era ser gente. O homem já não sabe mais o que é ser homem. Então Deus se faz homem para ensinar o homem a ser homem de verdade. Por isso que a gente tem que olhar para o mistério do Verbo encarnado. Muito bem. Então, Jesus, ele é o Logos, o Verbo, a verdade. Então, olha só então o que João Paulo II diz na conclusão. Som, ei. Vou descontar no meu tempo depois, viu? É a segunda vez, hein? Porque o microfone, de vez em quando, ele quer inquietar o nosso coração, mas é normal, porque os irmãos vieram antes de mim já usaram bastante a bateria já, né? É por isso, tem que trocar. Vamos lá. Conhecereis a verdade de Jesus. O Papa João Paulo II diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos o que está em laranja. A verdade. A verdade, e somente a verdade, vos preparará para um amor belo. Somente a verdade. E aqui, meus irmãos, eu descobri, muitas pessoas não sabem por que nosso trabalho se chama amor autêntico, porque eu percebi isso nos documentos. Conforme eu ia lendo os documentos sobre preparação para o matrimônio, sobre noivado, sobre sexualidade humana, me destacava nos meus olhos um trecho: amor autêntico, amor autêntico, amor autêntico. Mas peraí, mas o amor tem que ser autêntico, né? O amor já tem que ser verdadeiro, senão ele não é amor. Só que nós estamos vivendo uma confusão tão grande no nosso tempo, que a igreja se sente na necessidade de reforçar um amor verdadeiro, um amor autêntico. Ou seja, somente a verdade nos preparará para um amor belo. Somente a verdade. Por isso que o amor, ele tem exigências, e são as exigências do amor que a sociedade do nosso tempo não quer aceitar, e porque não quer aceitar as exigências do amor, acaba não desfrutando verdadeiramente dele. Portanto, é esse convite que quero fazer para você. E aqui é necessário então falar da Humanae Vitae. Qual foi o grande profetismo da Humanae Vitae? Qual que foi o grande profetismo da Humanae Vitae? No momento justamente onde estava explodindo a revolução sexual, os anticoncepcionais, foi justamente nesse momento onde nós estávamos perdendo a bússola moral,
onde nós estávamos entrando nessa crise de verdade, é que o Papa Paulo VI justamente levanta a verdade e coloca ela no seu grande esplendor. Ou seja, na Humanae Vitae, ele apresenta uma visão integral do ser humano. Ele fala justamente, nós precisamos olhar o ser humano não com vistas parciais, mas de maneira integral. Ele na Humanae Vitae fala sobre a verdade da vida sexual no matrimônio. E só que veja bem, ao apresentar essa visão integral do ser humano, e ao apresentar a verdade sobre o ato conjugal, o ato sexual, o significado unitivo e procriativo da relação sexual, que são inseparáveis, ele teve que pagar o preço por isso. Ele teve que pagar o preço por levantar no momento da história, onde, como vocês ouviram já aqui, eu ia falar sobre isso, nem precisa falar, onde conferências episcopais inteiras rejeitaram, onde teólogos assinaram documentos, onde houve uma grande rejeição. Nunca houve na história da igreja uma encíclica que foi tão rejeitada como a Humanae Vitae. Ele sabia disso, ele sabia que haveria uma grande resistência àquele ensinamento. Mas por que mesmo assim ele proclama a verdade? Porque a verdade não pode ser negociada, porque a verdade ela não pode ser negociada de forma alguma. E nós sabemos que o quanto que a doutrina da Humanae Vitae nos últimos 50 anos foi profundamente rejeitada, foi profundamente deixada de lado, como que não foi passando isso para a formação dos jovens, a formação dos noivos, a formação dos casais. Pouquíssimos cursos de noivo hoje falam sobre a doutrina sexual da igreja, sobre a doutrina sexual da igreja, a doutrina moral da igreja sobre a sexualidade humana. Pouquíssimos cursos. Eu falo da minha própria paróquia, quando a gente vai fazer a formação. Nós sabemos muito bem disso. Só que nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui apenas para olhar os problemas? Não. Nós estamos aqui para ter um olhar pessimista sobre a realidade? Não. Nós estamos aqui apenas para olhar as situações problemáticas e ficar, nossa, que complicado que está, que problema, que duro, olha só as mudanças, olha só os problemas. Não. Nós não estamos aqui para ficar olhando os problemas. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa que está do teu lado se ela é cristã. Você é cristã? Então, se você é cristão, nós que somos cristãos, nós somos homens e mulheres de esperança. E o olhar de um cristão sobre o mundo não é um olhar apenas sociológico, que constata a realidade só, não. O olhar do cristão sobre o mundo é um olhar de esperança, porque nós sabemos que o mal e a morte não têm a última palavra. Portanto, quando nós olhamos para a sociedade de hoje, nós não vemos apenas um problema, nós vemos uma grande oportunidade. A grande oportunidade de nós repropormos para o mundo a verdade que nós temos em nossas mãos. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês, por exemplo, desses problemas que nós vemos em torno da Humanae Vitae, que são problemas reais, consequências dramáticas da rejeição da doutrina da Humanae Vitae. Isso é real, não estou tampando o sol com a peneira. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe o que nós cantamos na noite santa da Páscoa? Quando nós falamos assim, ó feliz culpa. Por que a gente fala aquilo ali, ó feliz culpa? É porque a gente tem um olhar diferente sobre a cruz. Temos ou não temos? Para nós a cruz não é derrota, para nós a cruz não é fracasso, para nós a cruz não é a última palavra, porque nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Nós temos uma visão de ressurreição. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que se a Humanae Vitae não tivesse tido a rejeição que ela teve, nós não teríamos o presente da teologia do corpo de João Paulo II. Porque João Paulo II só se dedicou em profundidade a escrever o que ele escreveu por causa de tudo aquilo que foi as resistências relacionadas à Humanae Vitae. Ele sentiu um desejo de apresentar, de fazer um amplo comentário à Humanae Vitae, de apresentar essa verdade integral do homem de maneira mais alargada, aquelas vistas sobrenatural e eterna de maneira mais profunda. Tudo aquilo que o Papa Paulo VI colocou como premissas, ele então, através de um outro método, usando o método fenomenológico,
ele então apresenta a verdade objetiva através do método fenomenológico, da fenomenologia, né? Muito bem, então, ou seja, se não tivesse a teologia, se não tivesse a Humanae Vitae, se não tivesse toda a rejeição que teve a Humanae Vitae, nós não teríamos o tesouro da teologia do corpo. Portanto, a situação cultural que estamos vivendo hoje é um desafio e é uma oportunidade para nós, de nós apresentarmos para o mundo, como nunca foi apresentado até hoje, a verdade do amor e do matrimônio, a verdade sobre o homem e a mulher e sobre a dignidade do ato sexual. Por isso eu posso dizer também, ó feliz culpa, porque nós somos culpados, ó feliz culpa, que nos mereceu também a maravilha que é a teologia do corpo de João Paulo II, que nós vamos poder debruçar um pouco mais amanhã. Mas aí eu falo para você o seguinte: a igreja, ela tem um grande tesouro. O tesouro do seu ensinamento moral. A verdade sobre o matrimônio e sobre a vida sexual. A igreja tem esse tesouro. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse tesouro foi depositado em nossas mãos, sim ou não? E o que nós vamos fazer com esse tesouro? O que nós vamos fazer com essa maravilha que é a doutrina da igreja? O que nós vamos fazer com essa maravilha que é a Humanae Vitae? Essa maravilha que é a teologia do corpo? Essa maravilha que é o legado da tradição católica? O testemunho de homens e mulheres santos e santas que vieram antes de nós? O testemunho maravilhoso de casais que estão sendo beatificados e canonizados? O que nós vamos fazer com esse belíssimo ensinamento, meus irmãos? O que fazer? A Humanae Vitae já apresentou o caminho. Primeiro, ela apresentou que é necessário recuperarmos uma visão integral do ser humano, sem reducionismos. Ela apresentou para nós a verdade sobre o matrimônio e a vida sexual. Então agora o que nós temos que fazer? Abraçar sem medo. Abraçar sem medo com todas as nossas forças esse tesouro riquíssimo que a igreja coloca em nossas mãos e apresentá-lo ao mundo em toda a sua pureza, em toda a sua integridade. Mas a grande pergunta é: como apresentar essa riqueza? Como apresentar para o mundo essa riqueza? Como repropor novamente para o mundo esse maravilhoso tesouro que foi depositado em nossas mãos? Quero convidar você aí, dá um cutucãozinho na pessoa que está do teu lado, que dormiu pouco, que está assim na cadeira já assim, ó, ele já está assim, ó, está pedindo para Deus levar. Fala para o teu irmão, senta direito aí, irmão, você está escorregando na cadeira, que vergonha. Eu sei que depois do almoço é assim, é complicado, é difícil. Então vamos lá, você vai perguntar para ele o seguinte, vai perguntar para ele assim: como nós vamos apresentar isso para o mundo? Vai lá. Não é só para perguntar não, é para perguntar e responder, partilha aí. Como nós vamos apresentar isso para o mundo? Cinco? Nossa, mas quanto tempo já foi a palestra? Vocês tiraram uns minutos aí, né? 10 minutos. 5 minutos começando só. 5 minutos começando. Muito bem, vamos lá então. Vamos buscar aqui dar algumas pistas, tá? O que fazer então? Está todo mundo pensando, o que nós vamos fazer, hein? Veja bem, primeiro, para apresentar todo esse tesouro para o mundo, o caminho continua o mesmo. Se o Pai abraçou o mundo através de seus dois braços, que é a verdade, que é o amor, que é o verbo e o espírito, como nós vamos abraçar o mundo, meus irmãos? Com amor e verdade. É assim nós vamos abraçar o mundo, abraçar as pessoas, abraçar a obra da evangelização. Esse é o método infalível. E eu separei para partilhar com vocês justamente o seguinte: o Papa Francisco, na abertura, no discurso de abertura do Sínodo da Família, ele justamente falou sobre esse método.
Esse método da Sagrada Escritura, esse método, né, de toda a história da evangelização. Ele fala justamente disso. Antes de iniciar o sino da família, ele propôs novamente para a igreja amor e verdade. E eu quero ler para vocês alguns trechos. Ele diz assim: viver a sua missão na verdade, que não se altera segundo as modas passageiras e as opiniões dominantes. A verdade que protege o homem, que protege a humanidade das tentações de nós sermos autorreferenciais, e de transformar aquele amor fecundo que nós estamos partilhando aqui em um egoísmo estéril. As uniões, a união fiel em ligações temporárias, em test drive. Sem verdade, agora citando o Papa Bento XVI, faço um parênteses aqui, o Papa Bento XVI, ele foi um dos maiores papas que mais contribuiu com a questão do amor e da verdade. Inclusive existe um livro, anota aí quem gosta de ler, né? Um livro que conta sobre a herança espiritual do Papa Bento XVI, e o nome do livro é Primado do Amor e da Verdade, tá? Contando sobre a herança espiritual deixada por Bento XVI, porque ele escreveu também uma encíclica chamada Caritas in Veritate, o amor caridade na verdade. Olha só, citando Bento XVI, o Papa Francisco disse assim: sem a verdade, o amor, a caridade cai no sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio que você pode encher arbitrariamente. É o risco fatal do amor numa cultura sem verdade. Perder o amor. O amor é perdido numa cultura sem verdade. Mas ele diz o seguinte: não posso viver apenas a minha missão no amor. Eu preciso viver a minha missão na verdade, mas tenho que viver a minha missão também na caridade. O que é viver a missão da caridade, gente? Se nós tirarmos também, ficarmos só com a verdade em nossas mãos e apresentarmos somente a verdade sem o amor, eu posso entregar essa Bíblia aqui na sua mão e dar para você. Mas eu posso pegar e fazer assim, ó, jogar em você. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou entregando para você a Bíblia. Existem duas maneiras. Eu posso entregar a verdade para você, respeitando ela na sua pureza, sua integridade, ou eu posso jogá-la na sua cara, sem caridade alguma. Então, é isso que o Papa Francisco também fala. Aí nós não podemos abrir mão da verdade, nós temos que apresentá-la com caridade, com amor. Então ele diz o seguinte: olha, viver a missão da igreja na caridade, que não aponta o dedo para julgar os outros, mas fiel à sua natureza de mãe, ela sente-se no dever de procurar e de cuidar dos casais feridos e colocar o óleo da aceitação e da misericórdia, porque essa sociedade que nós estamos evangelizando é uma sociedade ferida, machucada, que foi contaminada por essa cultura, por essa mentalidade. Então, e a igreja, ela tem que ser hospital de campanha no meio do mundo para levar esse remédio do amor e da misericórdia. Olha lá, ó, para as pessoas que batem nossa porta e acolher aqueles que vêm pedir ajuda, apoio. Nós temos que sair do nosso redil, ir ao encontro dos outros com amor verdadeiro e caminhar com essa humanidade ferida, integrando elas cada vez mais na comunidade. Não podemos perder ninguém, sempre apresentando a verdade, mas com amor, com caridade. E ele continua dizendo: essa igreja, a nossa igreja, que defende, que ensina e defende os valores fundamentais, sem esquecer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Sem esquecer que Jesus disse: não são aqueles que têm saúde que precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aqui, ó, isso aqui sempre chamou muito a minha atenção. Uma igreja que educa para o amor autêntico e que é capaz de tirar da solidão sem esquecer a sua missão de bom samaritano da humanidade ferida. Então, eu quero falar para vocês justamente sobre isso, que nós temos essa missão. E aqui o Papa Francisco recorda o João Paulo II dizendo o seguinte: o erro e o mal devem ser sempre condenados e combatidos, mas o homem, a pessoa, aqui a visão personalista, que cai ou que erra, deve ser compreendido e amado. Nós temos que amar o nosso tempo e ajudar o homem e a mulher do nosso tempo, porque se Deus quisesse você em outro tempo, você teria nascido em outra época. Mas se eu e você nascemos nessa época, é porque a nossa vida é uma resposta para o homem e a mulher do nosso tempo, porque a nossa vida, os nossos dons, é uma resposta para a sociedade atual.
Eu sei que muitas coisas eu gostaria de viver, coisas que foram perdidas. Só que se Deus me deu a graça de nascer nesse tempo, é para que eu recupere aquilo que foi perdido e reproponha novamente para o mundo. Olhar otimista, meus irmãos, olhar positivo, um olhar de discípulos missionários sobre o mundo. Portanto, temos que ajudar o homem e a mulher do nosso tempo. E aqui eu quero deixar aqui uma proposta para vocês. Como? Nós temos dois caminhos. Remediar e prevenir. Quem aqui participa de alguma comunidade, grupo de oração, pastoral, movimento? Levanta a mão. Muito bem. Chega pessoas machucadas, feridas em nossos grupos, sim ou não? Sim ou não? Casais que estão completamente fora desses ensinamentos, jovens que estão com a vida maluca, sim ou não? Então é o seguinte, para quem já foi, para quem chegou tarde, o que a gente tem que fazer? Colocar o remédio. Então, ou seja, propor um remédio, o remédio do amor, do perdão, da misericórdia, do acolhimento e evangelizando. Mas nós podemos também fazer um outro caminho, sem deixar o primeiro, porque nós temos que curar e também prevenir. Prevenir como? Primeiro, nós podemos educar as crianças hoje de uma maneira nova, os nossos filhos. Nós podemos agora pegar os adolescentes. Nós podemos ainda pegar muitos jovens que, sim, tiveram dificuldades, talvez tiveram um escorregão aqui e ali, mas ainda é tempo. Está fácil ainda de retomar, está fácil de repropor, está fácil de pegar na mão e reconduzir, formar uma nova geração. Então, gente, eu sei que é importante colocar o remédio, mas prevenir é mais importante ainda. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que diz o livro de Neemias. O livro de Neemias diz que quando o povo de Israel voltou para reconstruir Jerusalém, a cidade estava em ruínas, o muro estava no chão, havia uma grande pobreza. Ou seja, a Jerusalém do tempo de Neemias, quando o povo foi livre do exílio, era uma situação lastimável, mais ou menos como é a situação do nosso tempo hoje. Neemias, ele podia olhar para Jerusalém e falar assim: eu vou reconstruir isso aí? Não, vou ficar aqui mesmo, eu sou copeiro do rei, eu estou tranquilo, eu fiquei fiel à lei de Deus, eu não estou na minha terra, mas pelo menos eu estou preservando eu e minha família, não vou me preocupar com ninguém. O que Neemias fez? Neemias pegou tudo o que ele tinha, tudo o que ele sabia, toda a influência que ele tinha conquistado, a fé dele, e ele voltou para Jerusalém. Ele convidou pessoas, ele organizou pessoas, ele convocou pessoas, ele teve um plano, teve uma estratégia. Ele começou a reconstruir com todo o povo Jerusalém. E diz um versículo bíblico de Neemias que o povo, eles iam, porque ainda estava reconstruindo os muros, e reconstruir os muros significa o seguinte: a cidade estava completamente vulnerável aos inimigos. Tem um versículo de Neemias que diz assim, do livro de Neemias, que aqueles que reconstruíam a cidade, com uma mão eles estavam com a espada, e com a outra mão eles estavam com vocês sabem? Com a colher de pedreiro. Eles estavam com a colher de pedreiro numa mão, construindo a cidade, e com a outra para proteger contra os inimigos. Gente, essa é a visão desse tempo. Nós temos que combater o mal, combater o problema, combater o perigo, combater a civilização de morte, mas nós temos que, com a outra mão, edificar a civilização do amor. Edificar a civilização do amor. Então eu quero deixar uma proposta para vocês aqui. Vamos prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Fernando, e qual é a proposta que você me dá então? Você que trabalha com jovens, você que trabalha aí com educação afetiva e sexual, você que trabalha com namorados, noivos, o que você propõe para mim? Eu chamo a atenção de todos aqui, jovens e adultos, todos nós. Vamos dar uma atenção especial às novas gerações. Vamos dar uma atenção especial às novas gerações, às crianças, aos adolescentes, sobretudo os jovens, que estão no despertar do amor. Uma atenção especial. E aqui eu quero citar, gente, tudo aquilo que nós temos de apreço à teologia do corpo, todo o carinho que nós temos a João Paulo II. Gente, João Paulo II é o que ele é por causa da opção pastoral que ele fez.
Se eu tenho alguém que conhece bem a história de João Paulo II, sabe muito bem. Desde jovem sacerdote, ele começou a fazer o quê? Se dedicar a evangelizar os jovens, se dedicar a evangelizar os casais de namorados, preparar as pessoas para o matrimônio. Se você estudar a história de João Paulo II lá na paróquia São Floriano, na Polônia, ele tinha um grande trabalho pastoral de preparação para o matrimônio, com os jovens recém-casados. E ele mais tarde, isso vai preparar ele intelectualmente, vai preparar ele também pastoralmente. Ele entende as dificuldades. Tanto é que as próprias obras dele, a loja do Ourives, onde ele fala sobre a questão de um romance, mas também os dramas, os jovens que depois viram a obra, essa peça de teatro, perceberam que tinha um pouco da vida deles naquela peça de teatro, que a figura de Adão, que era o Ourives, era a figura dele, que era um pastor dos jovens. Quando ele escreveu o livro Amor e Responsabilidade, de certa maneira foi muito daquilo que ele partilhou nas aulas dele, nas conversas dele em formação com jovens. E depois, 15 anos mais tarde, depois que ele se tornou Papa, e quando fez 15 anos de pontificado, ele fez uma declaração surpreendente. Eu quero ler para vocês, para a gente ir concluindo aqui essa minha reflexão. Olha só o que ele disse. Eu só separei um trechinho para vocês. Quando ele deu uma entrevista ao jornalista Vittorio Messori, quando ele fez 15 anos de pontificado, durante a entrevista, o jornalista falou para ele assim: e os jovens? E ele falou assim: os jovens? Ele respondeu: é necessário preparar os jovens para o matrimônio, é necessário ensinar-lhes o amor. O amor não é algo que você estude, e todavia não há nada mais importante na vida que devamos aprender. Eu não coloquei aqui, mas eu continuo a entrevista. Ele diz assim: desde jovem sacerdote, eu senti uma intuição nesse sentido, e eu dediquei a minha palavra escrita, a minha pregação no púlpito, eu dediquei o meu tempo no confessionário, a minha pregação para educar para o amor, para ensinar o amor humano. E ele termina essa parte da entrevista dizendo assim: quando você ama o amor humano, você dedica todas as suas energias para promovê-lo. Então, desculpa, fala para a pessoa que está mais próxima de você, fala assim: você ama o amor humano? Então diga para ele assim: vamos salvar o amor humano. Gente, e isso, quem falou isso esse ano foi o Frei Raniero Cantalamessa. Se você depois vai na internet, procura a pregação do Frei Raniero Cantalamessa na Sexta-feira Santa. Ao final da pregação para o Papa e para toda a Cúria Romana na Sexta-feira Santa, o Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, disse: vamos salvar o amor humano. E ele fez um convite especial aos jovens. E eu quero convidar os jovens também aqui. Vamos salvar o amor humano. E como nós podemos salvar o amor humano? Da seguinte maneira: Papa Francisco diz: aprender a amar alguém não é algo que se improvisa, e não pode ser um objeto de apenas um breve curso de noivos. É importante? Sim, curso de noivos é muito importante, mas já é a preparação já imediata, praticamente próxima e para imediata do matrimônio. O Papa Francisco diz: desde o nascimento nós somos preparados para o matrimônio, meus irmãos. Desde o nascimento, é vendo o amor dos pais, é vendo o testemunho da fidelidade dos pais, é vendo a abertura à vida dos pais, é vendo o testemunho de fé dos pais. Nós somos preparados para o matrimônio. A nossa vida familiar vai nos preparando para o matrimônio. Portanto, e o Papa continua dizendo que o amor não é algo que você improvisa. Então quero fazer uma provocação aqui, jovens e adultos. Tudo nós estamos aprendendo, tudo nós estamos tendo a graça de descobrir aqui. Vamos traduzir isso de maneira prática, educando as novas gerações, educando as novas gerações para um amor autêntico, para um amor verdadeiro. E se eu pudesse indicar para vocês uma coisa, dentro desse caminho de educação ao amor, eu indicaria aqui, e aqui eu termino. Fernando, o que você considera uma das coisas mais essenciais dentro da educação afetiva e sexual, dentro da educação para o amor? Eu considero aquilo que a igreja considera:
no documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, no documento Orientações sobre o Amor Humano, no Catecismo, enfim, tantos e tantos documentos da igreja. Sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? A castidade. A castidade, diz João Paulo II e também o diz Madre Teresa, Santa Maria Teresa de Calcutá. A castidade é a guardiã do amor autêntico. Na medida que cresce em nós a castidade e a pureza, é nessa mesma medida que cresce a abertura ao dom. Na mesma medida que enfraquece em nós a pureza e a castidade, nosso amor se torna egoísta. Se nós queremos edificar uma nova civilização, se nós queremos recuperar o verdadeiro caminho da educação afetiva e sexual, se nós queremos preparar adequadamente os jovens para o matrimônio, nós precisamos repropor novamente a virtude da castidade. Sim, nós precisamos de todas as virtudes. A santidade é um grande edifício, porém a castidade, ela é aquela virtude que protege, que promove o amor. O João Paulo II diz no seu livro Amor e Responsabilidade, ele diz assim: somente o homem e a mulher castos são capazes de amar verdadeiramente, porque a castidade é um amor limpo, a castidade é um amor transparente, e o mundo está precisando do quê? De almas limpas, de corações claros, porque somente os puros verão a Deus. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Vamos ficar em pé nesse momento. Desculpe, é muitas coisas, e é tudo que eu estou falando para vocês, eu tiro também da terceira parte da Humanae Vitae. Fernando, mas você está falando sobre a castidade, sobre a pureza? Gente, na Humanae Vitae, ela é dividida em 3 partes. Na última parte, onde o Papa Paulo VI vai falar sobre diretrizes pastorais, diretivas pastorais. E agora, o que nós vamos fazer com essa doutrina? Como nós vamos encaminhar as coisas? O Papa Paulo VI, em dois parágrafos, ele fala. Primeira coisa que ele fala, primeira diretiva pastoral: domínio de si. Segunda diretiva pastoral: criar um clima favorável à castidade. Criar um clima favorável à castidade. Infelizmente meu tempo já se esgotou, mas diz aqui o número 22 da Humanae Vitae: queremos nessa altura chamar a atenção dos educadores, diz o Papa, e todos aqueles que desempenham tarefas de responsabilidade para o bem comum. Nós chamamos a atenção, diz o Papa Paulo VI, para a necessidade de criar um clima favorável à castidade, porque a castidade é o triunfo da liberdade. Sem verdade não tem liberdade, sem liberdade não tem o amor, e a verdade e o amor estão sempre juntos. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos cantar. Eu quero terminar agradecendo o Senhor. Feche um pouquinho os seus olhos. Vamos agradecer o Senhor por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade. Vamos agradecer o Senhor por essa oportunidade de aprender, de crescer, de amadurecer. E eu quero pedir ao Espírito Santo que cele em nós a sua vontade, o seu querer, e que levante no nosso tempo uma nova geração de homens e mulheres, uma nova geração de jovens que não tenham medo de abraçar a pureza, a castidade e um coração limpo, porque somente os puros verão a Deus. A ti, Virgem Maria, nossa mãe, tu que és a toda santa, a toda pura, guardai-nos dentro do teu imaculado coração e ajudai-nos a viver e a repropor para o mundo com as nossas vidas, nossas palavras, o domínio de nós mesmos através da virtude da castidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.